Boa noite a todos, boa noite para quem está em casa. Eu sou a Gisele. Quem não me ouviu ainda falar, eu geralmente trago questões mais práticas do que eu aprendi aqui nos atendimentos, do que necessariamente trazer um texto, porque tudo que eu sei do Espiritismo eu aprendi nessa casa. Então, fica muito... Às vezes eu sinto alguma necessidade de compartilhar com vocês questões que eu vejo aqui no dia a dia. E casualmente, quando apareceu lá no grupo que dia 23 estava disponível, naquele dia eu ouvi de 3 pessoas a mesma frase. E aí eu achei que não era coincidência, que valia a pena trazer como reflexão aqui para vocês. E se alguém já ouviu algo parecido ou tiver dúvida, fiquem à vontade de perguntar. Quem está em casa pode mandar por escrito, que acho que a gente vê aqui a manifestação de vocês. Mas em momentos diferentes eu ouvi o seguinte: eu já fui durante um tempo num centro espírita, mas depois parei de ir, porque eu acho que o pessoal estava muito acomodado, eu não estava aprendendo nada de diferente lá. E aí eu falei, mas como que não estavam aprendendo diferente? Eu sei que cada centro espírita trabalha de uma maneira diferente nas suas características, mas em tese, né, a gente sempre tem algo a aprender. E a acomodação, eu não sei se são dos outros ou se muitas vezes não é nossa mesmo. Porque eu entendo que, né, todo mundo tem aquela sensação de que ficar do mesmo jeito é o mais gostoso. Por mais que a gente leve na cabeça, foi como a gente se acostumou, foi levado na cabeça daquele jeito. Então, de repente, ter que fazer algo diferente, isso pode, às vezes, parecer que está todo mundo acomodado, né? E a gente olha e enxerga as outras pessoas do nosso jeito. Mas eu queria trazer aqui, que pode parecer também pelo fato de entrar, receber o passe, eu saí melhor e parece que nada aconteceu, eu só saí melhor, e quando eu venho eu saio melhor, ou às vezes eu saio do mesmo jeito que entrei e não sei muito bem o que está acontecendo. E aí eu falei assim, eu queria trazer primeiro que o fato de ter uma disciplina para vir aqui toda semana, em momento algum pode ser considerado acomodação. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, porque a gente está abrindo mão de fazer outras coisas para vir aqui, né? Então, a ideia de que, de repente, estou indo lá e parece que nada está acontecendo, o quanto não é resistência nossa de procurar fazer algo diferente. E aí eu queria trazer um exemplo, uma analogia que me ocorreu, porque o que acontece? Existe aqui, se você for ver na casa, nós temos uma vez por mês, nós temos o estudo, que é na terceira semana do mês, em que se lê, né, o Livro dos Espíritos para descobrir questões da doutrina espírita e nós entendermos melhor questões do dia a dia que às vezes a gente nunca parou para pensar. 2 vezes por mês é o tratamento de hoje, em que a maioria não vê a manifestação, mas nós trazemos alguém conosco que de alguma forma está ali nos atrapalhando, ou às vezes nós estamos atrapalhando a outra pessoa, e aí nós conversamos com a manifestação que vem. E aí entra essa questão de que o que vai fazer com que você não tenha mais uma determinada pessoa no seu pé depende muito mais de você, de mudar a sua postura, do que necessariamente o trabalho de vir aqui. Porque vocês nos ajudam a trabalhar. Quando um espírito... E aí eu vou usar um exemplo que eu acho que fica assim, é acessível para todo mundo. Imagina que você está andando na rua e você acha uma carteira com dinheiro. Acho que todo mundo aqui concorda que se você acha uma carteira com dinheiro e ela não é sua, não é para pegar o dinheiro. Se você for pegar a carteira, tentar localizar o dono e devolver.
Pelo menos acho que todo mundo aprendeu dessa forma. Essa é a nossa parte cognitiva, é o que a gente estuda, é o que o nosso estudo da terceira terça-feira do mês nos proporciona, de nós entendermos na doutrina como deveríamos agir. Agora, o fato da gente entender, não necessariamente, na hora do aperto, a gente vai fazer. Por mais que a gente saiba, isso acontece com todo mundo. E conforme a Fran estava falando antes, cada um tem um ponto da personalidade ou uma determinada conduta que é mais difícil e outra que é mais fácil. Então, quando a gente tem a oportunidade de achar uma carteira e devolver, e isso não é pesado para nós, nós servimos de exemplo. Nós ensinamos quem está à nossa volta, mesmo que a gente não encontre, não consiga ver quem está à nossa volta. E quando a gente pode titubear, puxa, mas eu estou precisando do dinheiro, será que essa pessoa, ninguém está olhando, ou alguma coisa, mas mesmo assim consegue não pegar, não foi 100% internalizado ainda. E aí é nesses momentos, às vezes, digamos que essa pessoa que está na dúvida se pega ou se não pega a carteira, digamos que nessa existência dela, em outras vidas, que ela não se lembra, em algum momento ela tomou uma atitude que prejudicou financeiramente outra pessoa. E essa pessoa que foi prejudicada lá atrás está de olho, querendo cobrar para ver se evitar que aquele ali não faça mal para mais ninguém. Então, essa pessoa, se veio aqui no Centro Espírita, nós conversamos e falamos, olha, essa pessoa não faz mais isso, não se preocupa, né? Ela agora já entendeu que não tem que pegar o dinheiro dos outros, etc. Mas teve um evento nessa vida e a pessoa foi lá e pegou, porque não tinha ninguém olhando. Parece que é toque de mágica. Você abriu a porta para que aquele lá que já tinha desistido de ficar no seu pé fale, olha, viu, me afastei, voltou a fazer aquilo. Porque muitas vezes nas manifestações que nós ouvimos, a pessoa fala, não, até quero ir embora, mas vai fazer com outra pessoa, a pessoa se sente justiceira, né, de querer que não aconteça com os outros. E isso é bem recorrente. E eu aprendi, de tanto ouvir esse tipo de manifestação, eu aprendi que eu tenho que parar de me preocupar e de querer justiça pelas coisas que eventualmente eu não acredito, eu não entendo ou eu não sei o que são, né? Porque a gente é convidado, muitas vezes, né? A gente é ensinado a querer justiça, fez algo errado, eu vou atrás, eu vou correr atrás do... Não é não correr atrás dos seus direitos, né? Eu sou advogada, então tem essa questão, mas era muito forte para mim até alguns anos atrás, principalmente antes de começar a estudar questões de espiritualidade, a questão de dente por dente, né? Levar ferro e fogo, não fez isso, vai responder, vai... De repente eu comecei a perceber que existiam outras formas de lidar com isso, menos pesadas para mim, e quando eu tomo as rédeas que eu quero o retorno, né, que eu quero que a outra pessoa pague na mesma moeda aquilo que eu eventualmente sofri, e eu só conheço parte da história, porque boa parte da minha existência eu não conheço, aquilo acaba fazendo com que eu fique no mesmo ciclo. Então, o que eu tenho que pensar é, algo eu não gostei. E aí a minha sugestão e o que eu queria refletir para vocês, né, já volto na frase inicial, mas se algo que aconteceu comigo e eu não gostei me machucou, deixa eu entender, pensar como que eu faria se isso voltar a acontecer comigo, mas não prender a minha vida nesse acontecimento ruim. Porque senão, quando eu prendo a minha vida naquilo, é como se eu dissesse, não, eu ainda não aprendi a lidar com isso. E aí eu acabo retornando na mesma situação. E aí eu estou contando isso para vocês, por quê? Porque primeiro eu ouvi de uma pessoa que falou, olha, eu não vou mais lá, eu parei de ir porque eu não estava aprendendo mais nada. E assim, acho muito difícil
qualquer um de nós não ter algo a aprender, porque mesmo que você não tenha algo a aprender, você sempre pode ser exemplo naquilo que você já aprendeu, né? Eu conto esse minha nova forma de enxergar, não foi do noite para o dia, né? Antes de eu ser voluntária aqui, por 3 anos eu vinha todas as terças-feiras para tentar entender e acompanhar, e muitas coisas que eram ditas aqui eu não entendia no início, mas eu me sentia bem depois que eu saí, eu falei: "Não, então tem alguma coisa lá que eu preciso ainda entender". E essa questão de compreender que a outra pessoa, ou quem vem conosco e que a gente acha que está nos prejudicando, nós, de certa forma, estamos mantendo um elo com essa pessoa. E se a gente não mantém o elo, a outra naturalmente também consegue evoluir e seguir o caminho dela. Isso para mim foi uma das grandes chaves e é um dos motivos pelos quais eu continuo vindo aqui. Porque mesmo que eu não tenha uma questão muito, específica que eu queira tratar ou alguma outra antes eu sentia que eu muita diferença, hoje, às vezes, tem dias que eu saio, estou igual como entrei, mas isso o fato de eu saber que, de alguma forma, eu vir aqui, mesmo que eu não trabalhasse, o fato de eu vir aqui, eu sei que eu estou ajudando, estou servindo de exemplo, nem que seja uma pessoa sem disciplina, né? Ela, poxa, toda semana tá e faz a mesma coisa. É uma maneira, de certa forma, de ensinar alguém que queira se aproximar, porque ou está perto de mim alguém que está querendo aprender isso que eu faço no dia a dia, ou essa pessoa vai acabar se afastando, porque a minha conduta não bate com a forma de pensar ou a forma de ser desse outro espírito ou dessa outra pessoa que está próxima. Então, essa questão de não estou aprendendo, assim, a gente pode não trazer para o lado cognitivo, de enxergar que, opa, não posso pegar a carteira, mas de alguma forma a gente está entrando dentro de uma sintonia que faz melhor para a gente, mesmo que a gente não entenda. São camadas de aprendizado, o que a gente sente, como a gente age e o que a gente pensa e entende. E as outras 2 pessoas que me falaram que não, eu não vou mais lá porque eram acomodados, para uma eu tenho uma liberdade, eu lembrei do vídeo do Rossandro Kinge, que ele falava que espírita tem a vantagem de poder fazer turismo, que quando você eventualmente entra numa casa espírita e não gosta, ou não se sente à vontade, não há problema algum você passar a frequentar uma outra casa espírita, você continua o seu trabalho dentro de pessoas que você sente afinidade, né. Então é claro que se você for sempre na mesma, existe um acompanhamento, você acaba criando laços e entrando dentro de uma orientação, de uma proteção mesmo, de alguém que está te acompanhando e te protegendo. Agora, se você não gosta, não é porque eventualmente, e aí eu estou fazendo isso aqui mais para o pessoal que está assistindo em casa e pensando em quem vai ver depois a gente no Facebook ou no YouTube, mas se eventualmente você teve uma experiência que não lhe pareceu a mais agradável ou a mais condizente com o que você queria dentro de um centro espírita, não quer dizer que todos sejam do mesmo, né. Então, até os trabalhos de uma casa em relação aos trabalhos que acontecem na outra são diferentes. Aqui a gente tem essa conversa com as pessoas do tratamento espiritual que nós conversamos com quem vem próximos a vocês, né, para convencer a pessoa de que ela tem que olhar para a vida dela, ao invés de ser tentar fazer justiça e tentar controlar o que nós fazemos, nós encarnados. Tem o do perispírito, que é uma prevenção a doenças no corpo espírito, e tem a parte que é o estudo. Mas outras casas trabalham de outras formas. Então, nesse
Boa pilha? Não. Mas aqui tá... É. Tá, então eu vou segurar na mão o microfone que... Então, eu estava falando que, assim, mesmo que não consiga vir ao centro espírita, que não consiga assistir depois nas redes sociais a gravação, ou que tenha dificuldade em... Voltou, né? Ou que tenha dificuldade de vir até aqui, muitas vezes essa dificuldade é uma resistência de quem está querendo que você não siga o seu caminho, de alguém que está querendo te acompanhar. Então, se fizer o Evangelho no Lar, que é marcar toda semana, no mesmo horário, todo mundo sentado junto, para conversar sobre um assunto, um texto que alguém gostou, autoajuda, tem vários livros espíritos com trechos pequenos. Antes da gravação, a Fran leu um aqui para ajudar na reflexão. Isso é uma maneira de deixar todo mundo na mesma página, todo mundo consegue ter uma voz dentro da família, e se tem algum problema ali que na correria do dia a dia não deu para resolver, é uma oportunidade até mesmo de treinar como se colocar sem ser reativo, sem ser explodindo, sem deixar um problema ficar grande demais, que depois pode gerar uma mágoa e não vai resolver. Então, dentro desse espírito, né, que eu acho que vale a pena pensar, eu estou deixando, se eventualmente a motivação para deixar de ter um hábito que faz bem. Existem diferentes motivações, mas dizer que a motivação é os outros são acomodados e vão sempre lá, e eu porque não sou acomodado, que foi o caso que eu vi de 3 pessoas diferentes no mesmo dia, que os outros são acomodados e eu não sou acomodado, logo não vou mais, isso me parece uma distorção exatamente da realidade, né? Você pode não ser acomodado, não vir, ok, mas esta justificativa em si, separadamente, talvez não seja a mais adequada, talvez ela esteja mascarando alguma outra situação, né? E assim, eu gosto de falar aqui, porque às vezes, dependendo da personalidade da pessoa, alguém que não conhece ouve uma frase dessas, diz, não vou nem lá, não vou nem conhecer. Ou dentro do... Né, e assim, eu sei que a gente não tem que chamar para vir aqui, cada um é livre para fazer o que quiser, mas me chamou muito a atenção, porque foram 3 pessoas no mesmo dia falando a mesma frase. E essa questão de estar acomodado, a gente pode achar que os outros estão acomodados, mas a gente não sabe a história dos outros, assim como a gente também não sabe inteira a nossa história. Então, é uma forma de julgar, né? E aí tomar um pouco de cuidado. Cada um sabe se precisa, se não precisa, do que está... E se eventualmente sentir alguma coisa, hoje eu estou cansado, não quero, lembra da questão da carteira, que talvez a tua disciplina vindo pode servir de exemplo para muita gente. É como se você fosse devolver a carteira e não fosse pegar para você. Então, não sei se alguém já tem alguma questão em relação a isso, já ouviu uma frase parecida com essa, já teve alguma experiência nesse sentido? Bom dia. Boa noite aí, pessoal que está em casa. Você começou a tua fala, primeiro gostei muito, tá? E você propôs uma reflexão. E em cima dessa tua proposta de reflexão, vamos refletir um pouquinho em cima exatamente da colocação que você trouxe, que é muito importante. Então, a pessoa deixa de vir porque sente que quem trabalha no centro, ou o trabalho do centro, vive uma acomodação e você não tem mais nada para aprender, né?
A gente não pode esquecer o seguinte, quando a gente pensa em caminhada espiritual, a caminhada espiritual ela está assentada em três pilares, vamos dizer assim, ou a gente precisa percorrer três caminhos para evoluir espiritualmente. Quais são os três pilares, os três caminhos? O primeiro é o do autoconhecimento, né? O primeiro é o do conhecimento, a gente adquire conhecimento, a partir do conhecimento, a gente vai trabalhando o autoconhecimento, mas tem o terceiro pilar, que é o trabalho no bem. Então, quando você frequenta, e não necessariamente um centro espírita, mas uma casa espiritualista, né? Você efetivamente está trabalhando no bem. Porque só o fato de vir, ainda que você não seja o trabalhador, mas você participou aqui, você sentou, a Fran se referiu a isso, quando ela falou do texto que ela leu para quem estava presente aqui no início, né? Você está doando a tua energia, o teu ectoplasma, e a espiritualidade usa isso para beneficiar todo mundo que está participando do trabalho, né? Então, quando a gente pensa em acomodação, precisa pensar nesse ponto, né? Não é uma acomodação. E aí a outra colocação que você fez, e para mim é muito pertinente, eu concordo inteiramente com ela, você pode não se sentir bem em determinado local, num determinado centro, numa determinada casa espiritual. E isso é normal. Pode ser que a egrégora da casa, por alguma razão, não bata com a tua egrégora, você não se sintonize. Mas tem outros locais para ir. E se você frequentar, você vai estar facilitando os três caminhos que você tem que percorrer para evoluir espiritualmente: o do conhecimento, do autoconhecimento e do trabalho no bem. E ainda pensando nesses três pilares, o conhecimento, dependendo do local que você frequenta, pode ser que você não tenha mais nada para aprender. Você é um erudito, você é um estudioso, né? Você se preparou muito bem, você tem lá uma gama de conhecimentos que vai muito além daquilo que você pode colher numa determinada casa espírita, tá? Mas o autoconhecimento não, porque o autoconhecimento ele não vem só do conhecimento, ele vem da convivência com os outros, né? O grande instrumento de aprendizado do autoconhecimento é a convivência com as pessoas. São as trombadas que a gente está na convivência com os outros em qualquer ambiente, na casa, no trabalho, nos amigos, no ambiente social de lazer, né? Então, isto, mesmo que do ponto de vista do conhecimento, a gente, em tese, puder achar que você não tem o que aprender, para o autoconhecimento, a participação numa casa espírita é fundamental e o trabalho no bem é fundamental, porque lá, se você não faz nada fora de lá, pelo menos no momento que você está lá, você está trabalhando no bem, em maior ou menor medida, mas está trabalhando no bem. É isso aí, tá? Então, o que eu estava mencionando é, dentro dessa questão de trabalhar dentro do bem e da pessoa conhecer, se autoconhecer, se ela for uma pessoa erudita, que faça mais palestras, que conviva com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter o exemplo dela, né? Então, eu só queria chamar a atenção porque essa justificativa que para mim não, eu consigo respeitar que a pessoa não queira, mas não por essa justificativa que me incomodou, que pegou assim, eu falei, ou ela não entendeu o que ela estava fazendo lá, e aí se você não entendeu, você tem que continuar vindo ou tentar se informar, ou era alguma outra questão que não está querendo falar ali. Eu não sei se mais alguém tem alguma colocação. Não? Não? Aceitar? Manifestação da plateia para o pessoal que está ouvindo do fundo. Vocês estão ouvindo, Adriano?
O conhecimento, ele é feito para ser dividido. Quando você é egoísta... Tá ouvindo, Tijão? Agora sim. Beleza. Então, o conhecimento, quando você divide, você amplia. Quando você amplia esse conhecimento, você cresce e ajuda o outro a crescer. Porque só você conhecendo, você pode ser um erudito, você pode se enfiar e buscar vários lugares. Livro é o que não falta. Conhecimento no mundo hoje tem. Mas o que você faz com esse conhecimento? Lá acho que foi na África do Sul, um molequinho desenvolveu uma bomba para energia, para desenvolver energia com o conhecimento que ele tinha. Tem muita gente inteligente hoje dentro dos presídios e aplicando golpes assim absurdos, né? Que as pessoas ficam, né? Inteligente. Como é que pensou nisso, né? Usou a inteligência dele para algo nocivo. Então, aquilo que você aprende e divide, fornecendo bem, auxiliando o próximo, nem que seja simplesmente ensinar um caminho. Um dia uma pessoa estava perguntando para mim como é que chegava na Ana Rosa, né? Nossa, aqui sobe. Aí ele falou, meu, você é a primeira pessoa que me... Todo mundo que eu paro para perguntar, eles falam, não tenho nada. Fala, eu não tenho nada. Ela só queria uma informação como é que chegava na Ana Rosa. Eu falei, não, eu estou aqui. Obrigado, obrigado. Então, dividir o conhecimento é importante. E às vezes a sua palavra, ela coloca a pessoa novamente no caminho. Mais alguém? Eu acho que encerramos por hoje. Agradeço o pessoal que está em casa. Quem veio aqui depois quiser conversar também sobre esses ou outros assuntos, fiquem à vontade. Então, vou fazer. Esqueci da oração para encerrar. Ó, meu bom Pai, obrigada por essa oportunidade, pelas 3 pessoas que comentaram comigo a frase e fizeram com que eu tivesse ideia do que falar aqui, por todos que estão aqui presentes, que todos sejam acolhidos e que consigam alcançar aquilo que estão procurando e aquilo que precisam e talvez ainda não tenham se dado conta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos, que seja uma semana de paz para todo mundo e que a gente se encontre novamente na próxima terça-feira. Então, a gente agradece aqui a presença de vocês que estão aí em outras cidades, outros locais, e a gente agradece também a presença de cada um que está aqui e que a partir de agora a gente tem os trabalhos presenciais. Muito obrigada a todos, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser, que seja uma semana de paz. Tchau, Paulinha. Se alguém quiser liberar o microfone, fica à vontade, aí a gente fala uma boa noite aqui, tá bom? Boa noite, Paula, boa noite, Elizabeth, Andréia, João. Até a próxima semana, se Deus quiser.